Olá, pessoal. Uma boa tarde a todas e todos que acompanham nossas outras vozes aqui no nosso Facebook, também no Facebook da PADPEL, Associação de Pais de Down de Pelotas. Estamos aqui ao vivo para conversar com a presidenta da associação, a Luana Braga, ou Lu Braga, né, como o pessoal conhece, e vai falar para nós um pouco sobre essa questão aí da inclusão das pessoas com deficiência, aí no caso a síndrome de Down, em período de pandemia, que é o nosso assunto principal. Lu, primeiramente agradecemos a presença de estarem conosco mais uma vez, vocês que já são parceiras aqui, já são sócias aqui do Nosso Outras Vozes, de tantas vezes que conversamos com vocês, mas pela primeira vez nessa modalidade virtual. Então, é o que nós temos no momento. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Estou muito contente de iniciar essa função assim pelas redes sociais, né? Que para mim é novidade. A gente sempre bate um papo ou lá na associação ou na rua, né? E tudo isso é muito novo e como a gente se mantém em casa, que a gente, graças a Deus, por enquanto está podendo ficar em casa, né? Assim como muitas mães lá da associação, a gente tá trancadinho assim, mas tentando fazer com que as coisas continuem funcionando. Né? Certo. Não, e uma questão que é cara também para todas as mães, pais, mas especialmente para as pessoas que têm a síndrome de Down, sejam crianças, adolescentes ou adultos, como é que elas têm feito essa rotina e através do trabalho que vocês fazem na PADPEL, como é que a rotina tem prosseguido mesmo nesse período de quarentena? Como é que vocês têm feito esse trabalho minucioso, né, com toda a adaptação que precisa ser feita? Sim, sim, a gente no início a gente ficou meio perdido porque quando surgiu a questão toda do coronavírus, né, nos pegou de surpresa porque tudo teve que parar de repente, né? E a associação iria iniciar a Semana da Síndrome de Down, que é o evento principal para nós, é onde a gente aborda todos os temas da Síndrome de Down e a gente tenta, né, como associação, dar visibilidade à pessoa com Síndrome de Down durante essa semana. Então, a gente foi podado ali de fazer o nosso evento por precaução, claro, e a gente tem essa noção de que não poderíamos mesmo fazer para não ter perigo de, né, porque os nossos filhos, querendo ou não, eles são imunodeprimidos, né, imunodeficientes, eles têm uma deficiência de imunidade, né, que pode ser acometida a esse vírus. Então, a gente teve toda essa cautela. E aí, de início, a gente ficou recluso, sem saber muito o que fazer, assim, a gente fechou total a associação, e aí a gente não podia dar os atendimentos para eles, né, que a associação, como tu já sabe, como a gente já falou uns dias antes de parar tudo, a associação tem os atendimentos com os voluntários, onde estava vindo bem legal, né, porque a gente tinha fisioterapia, terapia ocupacional, aula de teatro, tinha as psicopedagogas, tinha bastante gente envolvida no projeto, e aí a gente teve que parar tudo, e aí findou o mês, e aí a gente pensou assim, não, a gente não pode parar de vez, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, onde tem 80 mães, né, de pessoas com síndrome de Down, não só de Pelotas, mas de Rio Grande, aqui da região, né, tem até mãe de Santa Vitória, então a gente tem várias mães ali, e a gente pensou, se a gente já bate papo aqui, a gente já troca bastante experiência, a gente vai ter que aproveitar esses meios. E aí a gente começou a conversar com as voluntárias para ver qual delas poderia ajudar, e a gente então começou a montar grupos no WhatsApp com os jovens, né, para fazer com que eles continuem fazendo atividades. A gente também lançou algumas atividades na página da associação para interagir com outras crianças que não fazem parte da associação ou que as mães não têm WhatsApp, que não estão no grupo, alguma coisa assim. A gente teve pouco retorno pelo Facebook, então a gente se manteve no WhatsApp. E aí, ali a gente passa atividades, a psicopedagoga, temos 2 grupos com 2 psicos diferentes, e elas
ficam passando atividades para eles praticamente todos os dias, e eles estão muito envolvidos, assim, é muito legal. E aí, nesse meio tempo, a gente também arrumou um jeito de manter as mães envolvidas, e a gente também lançou atividades para as mães, que os resultados a gente consegue ver lá no Instagram da Padpel, nos destaques, lá tem um pedacinho de cada atividade que as mães fizeram durante essas últimas semanas aí, com essas atividades bem legal. Sim. É isso que a gente tem feito, assim. Tá legal, então, Lu, conta pra gente um pouco também mais detalhadamente, que é o assunto da nossa entrevista, como é que é feita, assim, para quem ainda não está por dentro, enfim, quem está chegando agora, a inclusão das pessoas com deficiência, especialmente a síndrome de Down, especialmente nesse período do chamado distanciamento social, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, e como é que vocês têm feito isso, claro, com esse contato com a ajuda dos pais, aliás, de profissionais que fazem parte, mas como é que se dá essa inclusão mesmo nesse período? Fala detalhadamente para quem não acompanha, quem ainda está meio que se familiarizando com o assunto, enfim. A gente também debate muito, né, Fábio, sobre essa questão do voltar às aulas ou não voltar às aulas, né? Porque a gente sempre lutou muito para que o nosso filho estivesse na rede, ou em escola pública, ou em escola particular, mas que estivesse lá junto com os demais alunos, né? Os alunos considerados típicos, como a gente fala, alguns chamam de normais, mas a gente sempre lutou para que nossos filhos estivessem lá dentro da escola, e agora, quando se fala em retornar, a gente já volta atrás, né? Na verdade, a gente quer proteger esse nosso filho, então a gente não quer que retorne, não agora, não sem ter uma vacina, não sem ter uma precaução maior, porque a gente sabe que se as crianças típicas não vão conseguir se cuidar, né, de não tomar água num bebedouro, de não lavar, de ir lá e lavar as mãos, de ir lá se cuidar, não dar abraço, não dar beijo. Imagina os nossos filhos que adoram um abraço, que adoram um beijo e que não tem, né? Então a gente conversa muito sobre isso, a gente não quer retomar as aulas, e assim que tiver tudo tranquilo, a gente quer retornar sim, e vamos voltar todo mundo para a rede, porque lá é o lugar dos nossos filhos. Enquanto isso, a gente fica fazendo essa junção pelas redes sociais, né? Esse é o nosso meio agora de unir essas crianças e famílias, assim. Certo. Não, e fazer uma saudação aqui, não só para a integrante aí da Padpel, uma das grandes mães aí, a Kátia Vieira, que também está acompanhando, já mandou um coraçãozinho para nós aí. A outra grande resistente professora da inclusão, da sala de recursos, que é especial da área do autismo também, é uma lutadora nessa questão, a professora Débora Jacques também. Nossa parceiraça aí. Tá nos acompanhando também. Ela tá nos ajudando um monte, assim, nas atividades com as mães, ela tá participando ativamente. Isso eu posso dizer assim que eu sou felizarda, né? Porque eu tenho um grupo de mães bem grande e tenho essas parceiras, né? Como a Débora, a Gilcenira, que além de ser mãe, ela é uma grande professora e ajuda bastante. A Kátia, a gente não tem o que falar muito da Kátia, porque a Kátia é a associação completa, é ela, né? Temos a Kênia, que também é a minha parceiraça aí nessa luta, e assim nós temos a Rita também. Então eu quero até comentar com vocês que assim, a gente não conseguiu fazer a semana da síndrome de Down, mas a gente começou pelos bastidores, começar a tentar fazer com que as palestras, pelo menos, da Semana da Síndrome de Down, a gente consiga fazer online, assim como a gente está fazendo esses bate-papos, né? Então, na quinta-feira, agora, a Gil já vai falar um pouco sobre essa questão, a gente vai fazer uma live debatendo alguns temas sobre a Síndrome de Down, e aí logo em seguida nós vamos ter a Débora Jacques, e assim eu vou tentando trazer os demais que iriam falar durante a Semana da Síndrome de Down, para a gente manter esse assunto, né, de inclusão,
sempre ativa, e pelo menos nas redes sociais, que é o que nos une agora, né? Sim. E o que tu diria enquanto mãe, enquanto militante dessa questão, que como é que está sendo essa readaptação? Porque a gente sabe que especialmente as mulheres têm dupla, quádrupla, quíntupla jornada, ainda mais quando quem tem filho e com necessidade especial, claro, tem que haver uma maior demanda. E como é que nesse período de isolamento está sendo para vocês essa rotina, digamos assim, diferenciada? É bem diferente, né, o Fábio, porque assim, ó, os nossos filhos, desde que nascem, assim, eles passam a fazer atividades quase que diárias, né? Tem terapias de várias formas. Até o Gabriel chegou aqui agora. Olha só. Aí comprova na prática, né? Eles fazem fisioterapia, é terapia ocupacional, é fonoaudiologia, tudo desde muito pequenininho, então eles estão sempre na rua. O Gabriel amanhece pedindo para sair, querendo ir na Kátia, porque ele tem uma loucura pela Kátia, então ele vamos na Kátia, então ele amanhece pedindo para ir para a rua. E aí isso me dói bastante, porque era algo que a gente fazia sempre, e agora a gente não consegue fazer. Então, também para não limitar tanto, uma vez na semana eu coloco ele dentro do carro, tudo bem fechado, e a gente circula pela cidade para ele poder ver o movimento, e a gente retorna fechadinhos assim. Então é o que a gente tem feito, e que, conversando com algumas mães do grupo, algumas também fazem essa prática assim, para poder fazer com que eles saiam na rua e vejam esse movimento que eles sentem falta, né? Porque ficar trancado dentro de casa, para eles é bem complicado. Pelo menos Sim. Os pequenos eu vejo que é bem mais complicado, assim. Né? Certo. Por essa rotina muito intensa. Sim. E como é que tu vê essa questão da continuidade na questão pedagógica vinda, seja quem é aluno da rede municipal, da rede estadual, ou dos dois, muitas vezes, né, que muitas pessoas que são atendidas pela PADPEL estão matriculadas não só na privada, mas na rede pública. Como é que vocês têm feito esse acompanhamento em tarefas online, sendo que para esse isolamento é necessário nesse momento? Claro que, sabendo da dificuldade que muitas pessoas mais pobres têm de acessar, muitos não têm acesso à internet, ou o acesso é precário, cai toda hora, o que tem sido debatido muito, a chamada exclusão digital, ou limitação, porque nem todos têm uma internet de qualidade também, acaba caindo nessa problemática também. Sim, assim, ó, Fábio, os meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, um mais velho e o Gabriel, eles estudam numa escola pública. Sim. Até agora não nos veio nada de conteúdo online. Nada foi passado, nem para o mais velho e muito menos para o Gabriel. O que teve foi no grupo das mães da turma, que uma das mães começou a mandar atividades, ela começou a pesquisar e mandar atividades ali no grupo. Só que assim, ó, o Gabriel, vou falar no meu caso, né, o Gabriel é uma criança que quando ele já ia para a escola, já era difícil fazer tema com ele em casa, porque Sim. ele fazia muita atividade na rua e quando chegava em casa ele não aceitava nada dentro de casa. Então, agora ainda está mais difícil ainda. O que eu tenho conseguido trabalhar mais com ele é a questão da fala. Então, a gente tem falado muito e isso tem desenvolvido mais. Agora, a questão de alfabetização, para mim, está muito difícil. Mas eu escuto de mães, né, principalmente da rede particular. Da pública, eu não vi nenhuma falar que está vindo atividade. Que eu saiba, a rede pública não está mandando. Né? Mas a particular, sim, ela manda, faz aulas online com os pais ali auxiliando, e aí aquelas crianças que já têm um pouco mais de avanço estão conseguindo acompanhar. Né? Mas eu falando como mãe, né, como tu me perguntou como mãe, aqui em casa não está rolando nada disso. Não tem. Certo. Não, e como é que vocês têm feito, assim, essa, digamos, dada essa conscientização para as pessoas, especialmente para outros e outras pais e mães que participam, mas que estão chegando agora, sabendo da dificuldade que a gente vive, porque a educação está sendo atacada e por consequência a questão inclusiva
sendo atacado no sentido das políticas públicas, enfim. Como é que mesmo com todo esse retrocesso, claro, politicamente falando, da questão da pandemia, são várias crises e vários problemas que se misturam, econômico, político, educacional, sanitário, né, por óbvio, da questão do coronavírus. Como é que está sendo feita essa, digamos, não só essa questão de conscientizar os outros pais, que às vezes uns relutam em entender o momento, acham que não, que é uma coisa que vai passar, porque a gente sabe que pode durar muito, é algo que a gente precisa trazer e ter clareza, né? E tem que ter paciência, tem que ter entender o momento e fazer o que se pode fazer, né? Que é algo que está colocado aí. O que a gente tem debatido no nosso grupo, pelo menos, é essa questão de não retornar, né, Fábio? A gente sabe que, em relação aos nossos filhos, a gente tem essa consciência de que não tem condições, né? Porque a gente olha aí países desenvolvidos, ok, lá tem, como a gente viu um vídeo da China, acho que as crianças entram, tiram a máscara, lava as mãos, e aí tem um outro profissional que já passa álcool, que já tem outro que já lava a criança com não sei o quê, e aí se lava todo e não se toca, e tem uma cabinezinha só para ela, perfeito, um lugar maravilhoso, tem os robozinhos lá que já vem, que faz a higienização da mochila, faz higienização. Isso nunca vai acontecer aqui, gente. Nosso país não tem condição para isso. Não está tendo condição nem de sobreviver com esse debate político que virou essa pandemia. Imagina de mandar essas crianças todas para as escolas. E aí eu já nem falo somente das crianças com deficiência, eu falo das crianças em geral, porque eu não acredito que uma criança na pré-escola vá conseguir, que não tenha nenhuma deficiência, que vai começar a chorar e a professora não vai poder pegar no colo. Essa coisa da afetividade, né? Não tem como, porque imagina a criança, até o maternal, uma creche, sabe? Não tem como tudo voltar. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, mas assim, aí volta, aí a mãe precisa levar a criança para a creche. Chega lá, a criança chora por falta da mãe, a professora não pode pegar, aquela criança vai ficar o dia inteiro berrando, sabe? Então são coisas que não tem como. Tá tudo muito difícil, tá tudo... E aí a gente olha as redes sociais, as pessoas brigando e discutindo por um monte de coisa, principalmente por questão política, e não estão vendo essa parte mais emocional das pessoas. É isso que eu me preocupo, entendeu? Então, essa questão de escola, o que a gente tem debatido é isso, não retornar. A escola pode retornar. Os nossos filhos, pelo menos assim, mais de 90% das mães do meu grupo que falam é que não vão retornar. Pode a escola voltar, mas os nossos filhos ninguém tira de dentro de casa. Porque não tem por essas questões. A gente, por mais que a gente queira essa inclusão, né, queira os nossos filhos junto com todo mundo, neste momento, aí vem a parte do egoísmo. Nesse momento, eles são nossos e aí a gente vai proteger tudo que dá. Não certo, é o instinto materno falando mais alto ainda. É bem assim. Com certeza, Lu. Agradecemos mais uma vez a presença aqui, em nome da equipe de Outras Vozes. Estamos sempre à disposição aí de toda a PADPEL, e tu, enquanto representante, se tu quiser deixar um recado para finalizar a nossa conversa, fica à vontade. De repente, se quiser reforçar as questões de cuidado do coronavírus, pode fazer, porque aqui o espaço é aberto, fica à vontade. Tá bem, eu quero então assim pedir para a comunidade em geral, né, continuar colaborando com a PADPEL, porque por mais que a gente tenha fechado as portas durante a pandemia, a gente não fechou totalmente. A gente tem a nossa sede, a gente tem que manter o aluguel, manter luz, água e manter ela lá para quando a gente puder, a gente se sentir seguro, a gente começar os atendimentos, pelo menos individual, né? Porque isso faz parte da associação, isso faz parte do nosso meio, e a gente precisa retornar, mas quando estiver seguro. Mas enquanto isso, a gente precisa da ajuda da comunidade, né? Eu agradeço as minhas mães, como eu digo, do meu grupo, que estão ali sempre ajudando, fortalecendo o nosso grupo,
né? Mas eu peço que todos que puderem continuar assim colaborando, juntando tampinha, juntando lacre de latinha, né? Ou doando roupas para o nosso brechó, que agora a gente vai começar a gente vai retomar o brechó novamente de forma individual. Então a gente vai ver um modo de que as pessoas que normalmente iam lá todo mês fazer a compra no brechó, a gente marque um horário, um dia com aquela pessoa, ela vai lá, faça toda aquela higienização, aquele cuidado e possa comprar suas roupas e ajudar a associação como sempre ajudou. Né? Então são coisas assim para que a gente possa continuar tendo a nossa sede para no momento que retomar as atividades, ela está lá nos esperando. Acho que é isso, e todos se cuidem, quem puder fique em casa, lave bastante as mãos, se a gente nós temos lá na página, eu acho que eu publiquei, se eu não publiquei, eu vou publicar, que é o Edinho, ele lava muito as mãos e manda vídeo para nós, lavando as mãos. Então, faz isso, mantenha essa higiene, que a gente vai conseguir combater esse vírus logo, logo. É isso aí, são dicas importantes e de prevenção que são importantes nesse momento e, primeiramente, mais uma vez agradecemos a presença, Lu, representando aí a PADPEL, que é a Associação de Pais de Down aqui da cidade. Então, vida longa à associação e que sigam firmes e fortes mesmo nesse período complicado, mas é o que a gente deseja também. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada e que continue o pessoal acompanhando lá na página, que vai sair agora umas lives também bem legal aí com os profissionais da educação e vamos tentar fazer mais aí com o restante do pessoal que estava programado para a Semana da Síndrome de Down. Fábio, certo. Muito obrigada pela parceria de sempre, tá? E sucesso aí para ti também no Outras Vozes, que eu sei que tu já tem um sucesso aí. Muito obrigado mais uma vez, querido. Obrigado pela presença e fiquem atentos aí, pessoal. Logo mais às 3 da tarde temos mais uma entrevista, então fiquem ligados e ligadas aí para conferir mais detalhes e acompanhem as outras também informações aqui do nosso Outras Vozes de Relevância, especialmente falando aí dos casos e do contexto do coronavírus, que é super relevante. Até mais, grande abraço, nos vemos daqui a pouco.